Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. E assim diz a palavra. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhas traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus. Essa mesma referência, irmãos, também os irmãos depois podem ter oportunidade de estar buscando na palavra, em Mateus capítulo 18, versículo 10 a 14, também em Lucas, capítulo 18, do versículo 16 ao versículo chave, mas é de 15 a 17. Amém? Irmãos, as mães, nessa época, elas costumavam a levar os seus filhos aos mestres da lei. Para quê que elas levavam? Para que eles os abençoassem. Era uma condição normal naquela época. Era uma forma que elas viam de que a bênção caísse sobre os seus filhos. E elas acreditavam que aqueles homens tinham a oportunidade que, ao tocarem seus filhos, deles receberem as bênçãos. E nesta passagem, eu quero destacar aqui 3 pontos. Essas mães, elas tiveram o quê? Primeiro ponto, a atitude. Meu amado pai, minha amada mãe, ou meu amado irmão que pensa, né, um dia se esposar-se, né, e ali ter a bênção do filho, ou você que é filho, né, e que está em nosso meio, eu quero te dizer uma coisa, que é necessário você ter a atitude para abençoar os seus filhos. Pastor, mas eu não sou pai, eu não sou mãe. Então eu vou repetir para você, que pensou aí que não é pai, que não é mãe, principalmente os jovens, adolescentes que estão. Você tem que ter a atitude de procurar a sua liderança, procurar os pés do Senhor para ser abençoado. Por quê? Porque quando nós temos a atitude de buscar, você está permitindo em seu coração ser evangelizado. Muitas vezes, irmãos, nós levamos nossos filhos, nós levamos os nossos jovens para outros lugares, para uma festa na casa de um colega, ou para um cinema, ou para, às vezes, até ir no passeio do shopping com os colegas, mas às vezes nós não levamos eles para receber a bênção. Muitas vezes você fica incomodado do seu filho estar rodopiando aqui dentro, de estar correndo, de estar voando, ou você se sente até menosprezado com o olhar de um ou de outro. Você põe isso tudo pela sua mente, irmãos. Porque o melhor lugar que o seu filho deve estar é na presença do Senhor. Não há outro lugar melhor. Não há outro lugar que ele deveria estar, a não ser na presença de Deus. E tudo isso que você pensa, você não deveria pensar. Quem aqui nasceu grande? Ninguém aqui nasceu grande, não, irmãos? Todo mundo nasceu pequeno? Nasceu grande, irmão?
Irmão Santo não cresceu ainda, né, irmão Santo? Né, irmão Levi? Como é que nascer grande, né? O irmão Zé nasceu grande, ele é comprido, né, irmão? Irmãos, nós nascemos pequenos. Nós nascemos sem falar, sem andar. É assim ou não é, irmãos? E nós vamos crescendo. E muitas vezes você não leva seu filho para a igreja, ou não leva seu filho para as coisas de Deus, porque seu filho é mais agitado, ou seu filho às vezes não entende. Ei, amado, o que nós presenciamos aqui? Como é que chama a petitinha mesmo? Como é que ela chama? A Mirelinha. O que a Mirelinha fez aqui? O que ela fez, irmãos? E aí? Será que se ela estivesse lá vendo televisão na casa dela, vendo os desenhos que ela gosta, ela ia estar cantando, irmãos? Tenho certeza que não iria. É aqui, irmãos, que a gente vai evangelizando. É aqui, irmãos, que a gente vai ter a chance de mostrar para eles que é necessário estar presente, sim. O jeito que nós aqui, a grande maioria foi criada, era só com o olho do pai, não era? O pai olhava se sabia, né? O sinal do zap, né, irmão Elson? Ô, irmão Wesley, se podia mexer, se não podia. Se você podia pegar o copo de refrigerante, não podia. Podia pegar um salgadinho na bandeja, o jeito do olhar. Quer, meu filho, você morto de vontade de querer olhar para o pai e para a mãe, se falasse assim, você podia. Se falasse assim, sutilmente, não era assim ou não era, irmãos? Quem lembra disso aí? E hoje, como é que é os nossos meninos? Chega a visita na sua casa, se você falar com eles para esperar a visita, ele não está nem para você, né? Atropela na frente, está servindo, está pegando, está metendo a mão na bandeja. É assim ou não é, irmãos? O que é que mudou, será, hein? A nossa permissibilidade, irmãos. Foi isso que mudou. Porque às vezes nós trouxemos de nossa criação valores que às vezes para nós foram ofensas, né? Mas eu quero te dizer que isso são princípios ainda. Né? E esses princípios hoje, por isso a gente está vendo aí filho batendo em pai, filho matando pai, filho roubando pai. Que dia, irmão, que se eu mexesse na carteira do meu pai, oxe, essa mão não estaria aqui assinando para vocês não, ela estaria cortadinha, tranquilamente. Porque era assim que a gente era afetado. E eu quero dizer para os irmãos, tenham atitudes para permitir a evangelização. Não subestime o valor do seu filho, irmãos. Não importa a idade que ele esteja. 30, 40, 28, 15, 10, não importa. 1 aninho, 3 aninhos, tudo é idade para evangelizar. Amém, irmãos? Segundo ponto que a gente observa nessa mensagem. Ocorreu uma resistência. Resistência de quem? Dos discípulos. O que eles falaram aqui? Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam, ou seja, aos pais, né, as mães aqui. Irmãos, os discípulos naquele momento, eles queriam preservar Jesus. Na visão dos discípulos, a mensagem vai dizer isso mais à frente, eu vou antecipar um pouco. Jesus, irmãos, precisava ensinar aos maiores, aos líderes, aos da sinagoga. Ele deveria ensinar aos homens, aos adultos, e não perder tempo com criança, com adolescente, com gente em pecado. Olha a visão dos discípulos. Por que eles pensavam assim? Tem um motivo, irmãos. Eles pensavam assim pelo seguinte: se Jesus ensinasse a um presbítero, ensinasse a um evangelista, a um pastor, ele teria mais chance de alcançar mais o quê? Almas, mais vidas. Mas eu quero te lembrar uma coisa: Jesus veio, foi para o quê? Salvar aos pecadores. Jesus veio, irmão, para salvar aos necessitados, não aqueles que já estavam o quê? Separados. Então,
Jesus aqui, o que que fez? Repreendeu. E muitas vezes nós, pais, nós, mães, o que fazemos? Fazemos exatamente isso. Afastamos nossos filhos de quê? Das coisas do Senhor. Às vezes a gente põe aquele desenho para ocupar a mente do nosso filho. Às vezes a gente pega ele, leva ele para um parque, ou leva ele para um cinema, ou leva ele para dar uma volta no shopping. Mas às vezes a gente não leva ele para um trabalho da igreja, um congresso, um seminário, um ensaio, uma cantada na rua, né? um louvor. Às vezes a gente faz isso, irmãos. E a gente faz isso achando o quê? Talvez até censurando seu filho, achando que ele não vai entender nada. Ei, quero dizer uma coisa. Isso aqui lá em casa, minhas meninas sabem mais que eu, irmãos. A televisão tá lá, a gente comprou um tal de um box lá o ano passado, né, filha? Elas mexem para toda banda, irmãos. Eu tenho uma dificuldade danada de acertar alguma coisa. Preciso de eu subestimar mais o que nelas, irmãos? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? E às vezes você está privando o seu filho de conhecimento da palavra, porque você está julgando que ele não vai entender. De vez em quando eu estou lá, a Laurinha fala assim, essa história eu já vi na escola. Acontece isso, né, pai? Você é. É a forma que ela aprendeu. E às vezes a gente não entra em detalhes achando que não vai entender. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, não censure como os discípulos censuraram. Fale a verdade. Estamos vivendo hoje um tempo que difícil, né? Dias tenebrosos, né? Homossexualismo, né? Como é que chama outro negócio mesmo? De ideologia de quê? Me ajuda? Ideologia de gênero. Transsexuais. Homem virando mulher, mulher virando homem. Está sendo isso o mundo, não está? Você tem conversado isso na sua casa, irmãos? Explicado aos seus filhos o que está acontecendo? Ou você tem ignorado as coisas que estão acontecendo aí fora? São coisas difíceis de nós falar no púlpito, não são? Mas são necessárias. Porque é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu já falei aqui um dia uma coisa errada, e eu vou reparar hoje. Um dia eu falei aqui que a igreja de amanhã é das crianças, né? Porque hoje são pequenas. Aprendi hoje nessa palavra que a igreja de hoje é das crianças, não é de amanhã, irmãos. Porque se as crianças não estiverem aqui participando, adorando, louvando, bendizendo, te acompanhando, a igreja para. E muitas vezes nós os colocamos em segundo, terceiro, quarto lugar. Não no amor, mas nas coisas da obra de Deus. Quer ver um exemplo? O irmão Zé, o irmão Sandro, a irmã... Foge o nome da irmã? Tu mesma. Ivete, a irmã Ivete. Fomos evangelizar, não fomos, irmã? Tinha quantos junior com nós? 5 ou 6, né, Laurinha? Mais a Luísa, 7. Mais do que nós, irmãos. E quem segurava esses meninos? Nem Jesus segurava eles. Era uma disputa, quem entregava mais, quem batia mais em casa, quem colocava os papelzinhos, quem passava na rua. Entramos em 2 bares. Minha menina falou assim, nossa pai, mas fede, né? Olha só, que observação, irmãos. Fede aqui, não fede? É estranho. Olha só, irmãos. Ela teve a oportunidade. E você tem dado a oportunidade ao seu filho? Ao seu neto? Não importa a idade dele. Você tem mostrado o que é reto e o que é tortuoso? Não cai nessa armadilha que ele vai escolher, não, irmão. Não cai nessa armadilha que o mundo está pregando, que ele escolhe se quer ser homem ou se é mulher. Não. Não cai nessa armadilha, não. Não cai nessa armadilha que amanhã ele vai ser um drogado ou não. Não cai nessa armadilha, não. É você que vai colocar o ritmo, você que vai colocar o jeito. É você que vai pregar para ele, evangelizar ele. Amém, irmãos?
E quanto você achar que é o mundo que vai ditar, mais perdidos eles vão ficando, irmãos. E essa é uma responsabilidade nossa como pai, como mãe. Ah, pastor, mas eu desisti. Trazia tanto meus meninos na igreja de pequena, agora fizeram de maior, não quer vir mais. Continue insistindo com eles, irmão. Continue sim, admoestando eles. Não tem idade, irmãos. Vocês continuam sendo ainda. Vocês continuam sendo ainda responsáveis por eles. Não, pastor, minha menina já é casada, já tem filho, já sou vó. Você continua sendo responsável em ensinar o caminho, em dar exemplos. Vamos ver isso aqui na mensagem. E o terceiro ponto foi a indignação de Jesus, irmãos. Jesus, quando viu o que os discípulos fez, ele indignou-se, né? O verso 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus tem indignado com a sua omissão no seu lar. A sua omissão em não evangelizar a sua casa. Às vezes você acha bonito seu filho dançar, seu filho cantar a música, mas você sabe que no seu coração o que ele está fazendo não é certo. E você finge que está tudo bem. Minha amada irmã, meu amado irmão, seja verdadeiro. Pois você conhece a palavra, você sabe o que é reto, você sabe o que admoesta para o bem. Coisas erradas permanecerão erradas, independente da situação, irmão. Eu lembro como se fosse hoje. Talvez eu era menor que a Laura um pouquinho, tinha uns 8 anos, talvez 9. Antigamente a balança do mercado não era no caixa. A balança era lá onde se comprava os trem. Quantas vezes, meu irmão, eu vi meu pai fazer isso. Pegava um saco grande, pesava um frango, depois desamarrava o saco, põe outro dentro e amarrava de novo, irmãos. Passava no caixa. Eu via isso. E chama o quê, irmãos? Como é que chama isso? Pode falar. Roubo. E isso era roubo, irmãos. Eu virei ladrão, irmãos? Graças a Deus, eu não estaria aqui, né? Estaria preso, porque eu aprendi de pequeno. Mas meu coração repreendia aquilo de mim, que eu não devia fazer aquilo, que era errado. Olha o trabalhar de Deus, irmãos. Perdi meu pai, eu tinha 15 anos, muito jovem. O mundo me ensinou muitas coisas. Mas uma coisa que eu não deixei de ser é servir a Deus. Era católico. Andava com Bíblia na mão, texto na mão, orava sem cessar, irmãos. Diferente de muitos católicos que eu conheço até hoje. Que vai na missa, quarta-feira de cinza, para pegar a cinza. Conhece católico assim, irmãos? Conhece não? Vocês vão conhecer ainda alguns. E depois vai na missa do galo, lá do Natal, para comemorar o nascimento de Jesus. Só, 2 vezes no ano. E de vez em quando vai num casamento ou na missa 7º dia. E pronto, não vai mais na igreja. Num batizado, né, de um filho de alguém ou do seu filho, só. Irmãos, nós temos que indignar, como Jesus indignou. Jesus, diante da atitude dos discípulos, ele se dignou, porque os discípulos fizeram uma separação. Eles fizeram uma seção, separou. E todos nós temos acesso a Deus, irmãos. Independente. Vimos isso hoje na escola bíblica. Não vimos hoje na escola bíblica? Todos nós temos acesso à graça do Senhor. Judeus e gentios, todos nós. Deus, antes de fazer esse mundo ao qual estamos habitando nele hoje, já tinha traçado o plano da salvação, irmãos, para te salvar e me salvar do pecado. E a vinda de Jesus veio para o quê? Fazer um novo pacto, um pacto da nova aliança. Ele morreu na cruz,
os nossos pecados, irmãos, já se desfizeram. O que nós temos que fazer hoje é professar que nós acreditamos que Cristo é o nosso único, suficiente Salvador. E que nós, pela palavra, pelo ouvir, pelo estudar, seremos salvos, porque nós seremos obedientes. Jesus, irmãos, ele era criticado, né? O que eu comentei aqui, acusado de gastar tempo com pessoas que não precisavam da sua ajuda, né? Como crianças, cobradores de impostos, pecadores. E os seus discípulos pensavam assim, só estou seguindo aqui o meu esboço. Mas Jesus, sendo Deus, ele falava com pessoas que mais necessitavam dele. Ele conhece o coração, irmãos. Jesus não dá ponto sem nó, não, irmãos. Ele sabe o que seu coração está passando. E eu te convido nessa noite, fale para Jesus. Chame ele no seu secreto, irmãos. Chame ele no seu secreto e fale para ele o que está acontecendo. Pastor, mas você acabou de falar que ele sabe. Sim, mas ele quer ouvir você professar para ele, irmão. Ele quer te alcançar, mas é necessário você professar para ele. Amém? Para que as crianças, né, se sintam seguras, o que elas precisam, irmãos? Tem pedagogo aí no nosso meio, tem professor, tem mãe, tem muita gente. O que uma criança precisa para sentir segura? Carinho, sentir amada, não é isso? Ter um afago gentil, né? Um carinho, ter um amor, ser cuidada. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus tem tudo isso para te dar, meu irmão. Jesus tem os braços, tem carinho, tem amor, ele tem ternura. O que você precisa, meu irmão, minha irmã, é apenas o quê? Se projetar para ele e confiar que ele é capaz de te dar. Então as crianças acreditam, né? Naqueles que elas confiam. E você? Em quem você acredita? E você, quem tem buscado o carinho? Em quem você tem buscado o amor? Em quem você tem buscado o cuidado? Nós precisamos, irmãos, ter o mesmo comportamento infantil. Nós precisamos, irmãos, termos fé e acreditar que Jesus ainda continua fazendo por nós. Nós precisamos depositar nele, irmãos, a nossa única esperança, que é de continuar vivos e salvos, aguardando ele nos chamar pelo nome. E não simplesmente sairmos da presença e buscarmos com nossas mãos, porque a nossa salvação não é alcançada por mim nem por vocês, sim pela graça e a misericórdia de Deus. Amém? Não temos de entender todos os mistérios do universo. Não, eu só vou aceitar Jesus, irmão Márcio, depois que eu conhecer a verdade. Eu só vou servir ao Senhor, irmão Gilmar, depois que eu saber de tudo quem que é esse Jesus. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Tem muita coisa que não foi nos revelada. E mesmo assim a gente crê que Jesus é o único, suficiente Salvador, que é capaz de alcançar a minha vida. Me tirou do mar do pecado, me tirou lá da imundícia, e hoje estou aqui de pé para servir Ele. E esse mesmo Deus está aqui, nesta noite, para te dizer, eis que aqui me encontro. Ele só está esperando você dizer, Senhor, eis-me aqui. E às vezes a gente ainda não entende. Por quê? Porque o mundo continua pondo ruído em nossa mente e nos desviando de que nada é necessário, nada mais basta. Nós temos que acreditar, irmãos, basta só isso,
que tendo fé, que Deus nos ama e perdoa os nossos pecados. E para a gente permanecer salvo, o que é que nós precisamos? Não pecar mais. Não podemos ser imaturos, neófitos na fé como nós fomos lá atrás, crianças. Mas nós temos que confiar em Deus com a simplicidade e a receptividade igual de uma criança, irmãos. Vocês já repararam as crianças brincando? De repente dá uma rusguinha lá, não dá? Um bate na outra, um morde a outra, será um chuta a outra, um não dá um brinquedo pro outro. Aí passa um prazinho, o que acontece? Tá tudo o quê? Tudo normal, tudo brincando de novo. É assim ou não é, irmãos? E nós, grande, como é que é com nós? Uma vez que pisou no meu calo, nunca mais olho para a cara dele, né? Fica emburrado, vem uma trombinha de elefante, não converso. Aí vem a Santa Ceia, irmãos, e aí? Como é que faz? Mas eu vou te dizer uma coisa essa noite. Jesus pode voltar agora. Você está preparado, irmãos? Você tem que estar preparado a todo momento, irmãos. E às vezes a gente não está preparado, mas está vindo para o culto, está adorando, está louvando, está orando em casa, mas aquela dívida do Senhor lá continua, né? Aquele temor no coração que você ainda está deixando aquilo te incomodar. É hora, irmão, de você fazer essa reconciliação. É hora de você se voltar para essa pessoa que você tem essa ferida e se perdoar, irmãos. Pastor, mas ele não mora aqui. Pastor, ele já morreu. Perdoa, irmãos. Libera perdão. Quando a gente libera perdão, a gente é alcançado pela graça, irmãos. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, ele fala assim para nós: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Meu irmão, você tem que ser criança para amar de novo, e não para ser enganado por um simples pirulito, uma simples bala, uma simples doação, uma simples oração. Você é servo de um Deus vivo, irmãos, que tudo vê e tudo pode, você basta confiar a Ele. Amém? Como seguidores de Cristo, nós devemos ter um forte compromisso com a verdade, irmãos. Nós não podemos ser sim, não, não, sim. Nós temos que ser sim, sim, não, não. E às vezes nossos filhos nos lançam cada armadilha, não é assim, irmãos? Pede para o pai. Aí o pai fala não. Aí pede para a mãe. Ah, meu pai falou que é você que decide. E aí você fica naquela cilada, né, irmãos? O sim tem que ser sim, irmãos, e o não tem que ser não. Porque quando o filho faz isso com a gente, ele está o quê? Todo o tempo nos testando. Não pense que teu filho é ingênuo, que ele não é, irmãos. Ele sabe muito bem o que ele quer. E ele vai querer aquilo a todo preço e a todo custo. E é você que vai estar o quê? Que ter a serenidade. Então Deus vai te dar isso. Porque como seguidores de Cristo, nós temos que ter um compromisso com a verdade. E isso, irmãos, deve refletir em nossas palavras. A sinceridade também tem que ser um dos nossos atos e deve refletir a integridade de Cristo. Nós temos que agir conforme Cristo agiria. Quer ver uma dica? Reflita assim, diante de uma situação, pensa assim: como é que Cristo resolveria isso? Busque nele a resposta, irmãos. Senhor, me revela, Senhor, como o Senhor agiria diante dessa situação? Vai para o quarto, irmãos, fecha a porta. É hora de falar com Deus. Não tem um louvor que fala assim, irmãos?
E a gente tem que pôr isso em prática. E a gente sabe, irmãos, mas a gente não põe. A gente age pela razão, pelo racional. E deixa o espiritual para segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, quero dizer nessa noite, não pense no racional, pense no espiritual. Amém? Defender a verdade não é fácil, irmãos. Não é conveniente e nem agradável. Mas eu quero te lembrar uma coisa, é necessário defender a verdade. Porque quem que é o pai da mentira, irmãos? Pode falar mais alto, quem é o pai da mentira? O diabo. Está lá em João 8,44. E Cristo é a verdade. Está lá no Evangelho de João 4,6. E em João 16,13 fala que ele também tem o espírito da verdade. E Satanás, irmãos, é o pai da mentira. Não deixe, irmãos, Satanás continuar falando em seus ouvidos, colocando mentiras, que é só um pecadinho, que é só uma vez, que tem? Vamos lá, é só hoje. Amanhã é outro dia, amanhã você pede perdão. Não, irmãos, refute isso. Tire isso da sua mente. Não permita que Satanás continue sendo direcionado a ti. O mundo quer isso de nós, irmãos, todo o tempo. E aqui em Marcos capítulo 9, verso 36 e 37, né? Uma página antes de nossa leitura aqui. Olha só o que a gente tem aqui, ó. E lançando mão de uma criança, Jesus, né, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Jesus, irmãos, quer que nós recebamos o nosso próximo. Jesus quer que nós acolhemos os nossos filhos. Jesus quer que nós sejamos os conectores, os facilitadores, os que irão apresentar a esse Jesus, irmãos. Eu tenho certeza que aqui os que são crentes foram apresentados a Jesus, não foram? A grande maioria, não foi? E é isso que Jesus quer de você nessa noite, que você apresente Ele aos outros, irmãos. Pegue isso, irmãos, de coração. Não refute. Apresente Ele aos outros. Nós, pais e obreiros, muitas vezes somos pedras de tropeço. Nós geramos embaraços nas mentes dos nossos filhos ou dos nossos próximos. Nós colocamos empecilhos. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente lembra das tradições. A gente lembra daquelas costumes que temos na igreja. E a gente fala, isso não pode ser assim, não pode ser assado. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu quero dizer uma coisa. Jesus é o suficiente e salvador. E a igreja é Jesus, irmãos. Não é homem, não é mulher, é Jesus. Mas nós temos que conhecer a palavra para que nós possamos apresentar o Jesus verdadeiro a esses nossos neófitos. Amém, irmãos? E para terminar, nosso maior desejo como pais não é apenas batizar nossos filhos, irmãos. Qual que é o nosso maior desejo? É que nossos filhos sejam salvos. É isso, não é, pais? É isso, não é, jovens? É isso, não é, juniores? Temos que ser salvos, irmãos. De que forma somos pedra de tropeço na vida desses jovens, dessas crianças? Várias formas. Uma delas, não sendo exemplo para os nossos filhos. É uma pedra de tropeço grande, não é, irmãos? Temos que ser exemplo, digno,
reto. Temos que ser exemplo. Segundo ponto, quando achamos que Jesus não tem interesse por nossos filhos. Desisti, meu filho não vai na igreja. Meu filho, depois que fez 18 anos, parou de ir para o culto. Não quer ir mais. Estou desistindo dele. Não, irmãos, não desista. Jesus ama seu filho, assim como também te ama. É um momento que está acontecendo, irmãos. E o que nós temos que fazer como pais? Buscar no Senhor. E é Ele que vai mover as águas. Não vai ser nós. Terceiro ponto. Quando não levamos nossos filhos até as oportunidades comunitárias com Jesus. Trazer no culto, trazer na escola bíblica dominical, levar eles nos congressos da idade deles, né? Levar eles nos encontros, nas reuniões. Andar com nossos filhos no caminho do Senhor, irmãos. Quando nós não fazemos isso, estou cansado, não vou te levar lá no ensaio hoje não. Reunião na sede, não vou te levar não. Culto na sede, Deus me livre, vou lá não. Não, irmãos, nós temos que nos colocar para servir. Seu filho vai passar a fazer isso depois quando ele crescer, irmãos. E às vezes nós perdemos a oportunidade de levá-lo para esses lugares. Um outro ponto, quando não criamos nos nossos lares ambientes de reflexão da palavra. Um dia eu comentei aqui no culto dos juniores, de vez em quando você vai lá e desliga o Wi-Fi, irmãos. Foi ou não foi, tia, que eu falei aqui? Desliga o Wi-Fi, deixa uma Bíblia lá perto do sofá na televisão, esconde o controle da televisão, coloca um louvor mais alto. Você tem que começar a criar estratégia, irmãos, no seu lar, para a palavra entrar. Não é entrar somente no ambiente, é entrar no coração. Lá em casa a gente fez um dia lá o varal dos versículos. Todo dia, cada um de nós, não era assim? Escrevia um versículo, pegava um pregador, punha com uma linha na sala, no corredor lá de casa, e punha lá um versículo. E nós tínhamos que ler o versículo. Olha que estratégia interessante. E aqui, irmãos, nós vamos ver lá em Deuteronômio 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 6 a 9. Olha como é que Deus nos deixou a estratégia. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus está te falando nessa noite para você fazer do seu lar o seu santuário, irmãos. Aonde seus olhos alcançar, esteja a palavra dele, irmãos. É um versículo, é um louvor. Pano de prato, sei lá, está bordado, né? Não tem uns panos de prato que é bordado? Jesus é o caminho, né? Jesus é a verdade. Olha aí, irmão, está pendurado lá no fogão, ó, você está lendo lá, Jesus é isso. Irmãos, isso não é enfeite. Isso é transformar o seu lar num ambiente, o quê? Santo, agradável ao Senhor. Amém, irmãos? Quando achamos que nossas crianças não têm maturidade de aceitar Jesus, é um outro tropeço. Eles têm, irmãos, a consciência disso. Às vezes ele está só te testando, só querendo ver o seu jeito, sua reação. Não desanime. Então, fechando a mensagem, nossa missão, irmãos, é levar o quê? Nossos filhos, nossos parentes, levar almas para onde? Para o reino de Deus.
A igreja não é o fim, irmãos. Trazer para a igreja não é o final da evangelização. A igreja é apenas o meio da pessoa ser salva. O fato de eu ter convidado, da pessoa aceitar Jesus, não é o fim, é apenas o meio. O meio dela continuar até o fim, que é a salvação. Amém, irmãos? Nós temos que ter foco em quê? Na salvação. Não é o foco no pastor, não é o foco na líder de grupo, não é o foco no líder de departamento, não. O nosso foco tem que ser a salvação. A salvação está em quem? Em Jesus. Somos, irmãos, o exemplo de Jesus para quem? Para todos que nos veem. Nossos filhos, nossa esposa, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos alunos na escola, nosso passageiro lá do transporte alternativo. Somos exemplo. As crianças são a igreja de hoje e não a igreja de amanhã. Amém, irmãos?